Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família. O meu nome é Rosane, hoje é dia 26 de maio de 2023 e eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre a guerra que o anticristo faz contra os santos e os vence. Que guerra que é essa? Sobre o poder que o anticristo esmigalha, quebra em pedaços dos santos. Que poder que é esse que ele esmigalha e quebra em pedaços? E esse vídeo é como se fosse uma sequência dos outros vídeos que eu fiz chamados originais, onde nós analisamos textos bíblicos, né, meus irmãos? Nesse daqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que num formato diferente. Eu não tô tendo como parar para editar eles todos, como eu fazia com os antigos. Então eu sentei aqui para conversar com vocês e apresentar os versículos bíblicos e as palavras originais, para a gente ver ali e ficar preparado já, meus irmãos. Só antecipando aqui para você que essa guerra ela é feita contra a mão direita dos santos. A mão direita na Bíblia, segundo a Bíblia, é um lugar de autoridade de preferência. Não é a mão direita membro literal, como alguns falam, como alguns pregam, como alguns aí foram enganados e acreditaram que a Bíblia se refere ao membro mão direita. Mão direita é um simbolismo de honra, segundo a Bíblia. Quando fala que Deus, a mão direita do Senhor faz proezas, a destra de Deus é um lugar de honra. Então, quando nós lemos sobre mão direita na Bíblia, nós temos que entender que a pessoa escolheu dar um lugar de honra à besta, ao sistema da besta. Não que ela foi lá dar a mão direita membro dela para alguma coisa. Então, esse vídeo aqui é uma sequência de todos os vídeos que eu já fiz até então, falando a respeito do assunto. Nesse daqui eu vou mergulhar com vocês em alguns versículos que ainda não tive como fazer isso, não deu tempo, porque vocês viram que foram vários vídeos aí, eu não quero que fique muito longo também, meus irmãos, para não ficar cansativo para vocês, tá bom? Então, quero começar aqui lendo a palavra de Deus para nós em Apocalipse. Tô lendo a versão King James de 1611, que é a versão que eu uso. Qual que eu indico? Eu indico qual você tem aí, meu irmão, qualquer uma. O importante é você não ficar com ela, tá? Você lê ela e estudar os originais, porque todas elas estão incorretas, todas elas foram traduzidas de modo infiel, todas. Infelizmente, tá? Tem algumas que são mais fiéis e outras menos, outras até tiraram versículos, né? Mas vigie aí com relação ao seu estudo bíblico, tá? Vai estudar as palavras originais. Não fique achando que tem uma versão aí que é mais correta, porque, como eu já falei, as pessoas do passado aí tentaram ditar coisas na nossa vida. E as palavras estavam seladas para o nosso tempo, para elas serem reveladas no nosso tempo. Apocalipse, capítulo 13, eu vou ler. E eu vou ler só o versículo 7 aqui. E foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los. E foi-lhe dado poder sobre todas as famílias, línguas e nações. Então, nesse ponto aqui, meus irmãos, essa guerra que eu tô com 3 cadernos aqui, então eu vou mexer neles aqui, tá? Essa guerra que o diabo faz contra os santos e os vence é uma guerra psicológica. Quero ler com vocês Daniel. Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 7, versículo 21. Aqui está falando do anticristo. E eu contemplei o mesmo chifre, esse chifre que é o anticristo, fazia guerra com os santos e prevalecia contra eles. Olha, aqui então está falando que ele fazia guerra de novo contra os santos e prevalecia. Essa guerra aí ele vencia. E nessa guerra ele destroçava. A Bíblia diz que a palavra original é esmigalhava o poder do povo santo. Aí no capítulo 7, versículo 25 de Daniel diz o seguinte, o anticristo aqui, né? E ele falará grandes palavras contra o Altíssimo e irá consumir os santos do Altíssimo. Irmãos, esse aqui, consumir, é a única vez que essa palavra é usada na Bíblia. E quer dizer, é a palavra original belá, em hebraico. Quer dizer, perturbar continuamente. É usado apenas em sentido de aflição mental.
Então é assim que o anticristo vai consumir você, nossa, aí vai decapitar todo mundo e vai matar. Não, é uma aflição mental de você não poder comprar e vender as coisas, meu irmão, minha irmã. Vamos ler agora a respeito da mão direita que o anticristo quebra. Então você vê lá que quem recebe a charagma, quem recebe a picada da serpente, segundo o grego antigo original, foi tirado de dicionários, foi tirada da versão da Strong, uma das concordâncias mais aceitas. Irmãos, a gente tem que ter, né, uma ideia ampla, assim, pensa fora. Quando você vê muita direção, muito direcionamento para um lugar só, você já fica desconfiado, vai procurar em outros lugares, tá? Então saia, não fique só com Strong, fique com outro, vai procurar outros dicionários aí, tá? Eu cito o dicionário Strong, a concordância Strong, como referência, porque é uma referência. Mas eu não fico só com isso daí não, meus irmãos. Porque foi ali que eu via o significado original de charagma. Eu tinha lido um fórum onde as pessoas estavam discutindo a respeito disso e conversando que o significado original tinha sido removido. Presta atenção aqui, hein? Olha o diabo, quando o diabo engana, meu irmão, ele engana mesmo, certo? Ele não brinca de ser diabo. E tem pessoas que querem desconto do diabo. Nós não teremos desconto do inferno. Caiu na rede é peixe para eles. Como o anticristo quebra o poder da mão direita, nosso poder de compra, nosso poder de venda, nossa preferência, como ele quebra isso? Daniel capítulo 12, versículo 7, diz o seguinte: E eu ouvi o homem vestido em linho que estava sobre as águas do rio, quando ele levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive para sempre, que isto será por um tempos e uma metade, e quando ele, o anticristo, né, tiver cumprido a dispersão do poder do povo santo, todas estas coisas estarão terminadas. Aqui, essa palavra aqui, meu irmão, dispersão do poder, dispersão é a palavra nafatz. Nafatz é quebrar, esmigalhar em pedaços o poder, dispersar. Só que o que é o poder aqui? Eu vou ler para você exatamente como é o original aqui, tá? Quando ele tiver cumprido o esmigalhamento da mão direita do povo santo. A palavra original aqui, meu irmão, para poder é mão direita, é a palavra hebraica yad. Yad quer dizer mão, mão direita, mão que ajuda, mão da força, poder, monumento, apoio, habilidade. Então, meus irmãos, olha que interessante que eles colocaram a palavra poder no lugar em português, né? Só que a palavra original aqui é mão. Vamos ler um exemplo. Aqui eu quero ler com você um exemplo de onde essa palavra se aplica no texto original em hebraico. Eu vou ler aqui, meus irmãos, Gênesis capítulo 41, versículo 35. Aqui é José aconselhando Faraó. E ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que eles guardem alimento nas cidades. Quando José fala isso, amontoem trigo sob a mão de Faraó, ele está falando amontoem trigo sobre a Yad, mão direita, autoridade de Faraó. Não quer dizer que eles iam colocar, cadê a mão do Faraó? Cadê a mão do Faraó? Faraó, põe a tua mão aqui para a gente colocar o trigo embaixo. Não. É a palavra Yad, a mesma palavra ali de Daniel. Mão direita, mão de autoridade, mão de poder, mão da preferência. Então, quando o anticristo vai quebrar o poder do povo santo, esmigalhar, ele vai esmigalhar o nosso poder de compra e venda, o nosso dunamai, como diz em Apocalipse. Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 13, versículo 16. E faz que a todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma charagma, recebessem uma picada de serpente em sua mão direita ou em suas testas, recebessem uma picada de serpente para ter habilidade de compra com a sua mão direita, para ter autoridade com a sua mão direita. Não aqui na mão membro,
Então, meus irmãos, quando o anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencer, é uma guerra mental. Acabei de ler aqui, né, a palavra. E aqui, meus irmãos, quando fala ali, né, no versículo 17, e que nenhum homem possa comprar ou vender, esse possa é a palavra dunamai, poder. Eu sou poderoso, eu tenho o poder, eu posso. É ter o poder, ou seja, por virtude de recursos, isso aqui eu tô lendo para você o significado da palavra poder ali. Eu tenho recursos, permissão da lei, circunstâncias favoráveis ou estado mental. Tenho poder. Então, o poder de compra que o anticristo vai quebrar nos santos. Como? Através dessa única moeda mundial aí, o CBDC que está vindo. Porque, meus irmãos, vocês viram já o vídeo que eu postei ali, né? O homem explicando que se você não obedecer, não fizer exatamente... E como que eu acho que... Eu acho, isso aqui é minha opinião, tá? Não foi o Senhor que me falou nada, nem me mostrou nada. Eu tô dando a minha opinião para você. Eu acredito que isso aí vai ser bem inocente. O começo disso vai ser assim, não, vão mandar um aplicativo, igual fizeram com os nigerianos lá. Mandaram um aplicativo para eles pelo e-mail, para eles baixarem e usarem o CBDC. Esse CBDC é uma moeda única. Cada país está com um nome diferente aí para a gente achar que é um negócio único de cada país. Não é uma moeda única mundial, digital. O que eu acredito que vai acontecer? Primeiro, não vai acontecer nada. Vai ser tudo assim, que vai fluir normalmente, para que as pessoas pensem que está tudo certo, que está tudo normal e não tem nada de ruim nisso aí. Depois eles vão começar a restringir a vida das pessoas, como disse o repórter ali do vídeo, né, a respeito de certas obediências que as pessoas vão ter que ter. E como as pessoas já vão estar enredadas naquilo ali, vai ser muito mais difícil para elas rejeitarem as exigências. Elas vão achar que tá tudo normal, que tá tudo certo. E o diabo, ele gosta de trocar nomes, né? Ele pega nomes que a gente está acostumado há anos e anos e anos e traz as coisas dele, os pratos do inferno, com o mesmo nome. Por quê? Porque ele não brinca de ser diabo, meus irmãos. E o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra. Aqui a guerra é essa perseguição, meus irmãos. Guerra ao remanescente da sua semente e os que guardam o mandamento de Deus e têm esse testemunho de Jesus. Então essa é a guerra, é uma guerra mental, é uma guerra de quebra, esmigalhamento de poder da mão direita, Yad, autoridade, o direito de compra e venda, preferência. E aqui, meus irmãos, eu também quero entrar nesse versículo aqui que alguns irmãos já me perguntaram, só que ainda não era tempo de eu falar a respeito, meus irmãos. Agora é tempo, eu vou falar aqui nesse vídeo. Aqui em Apocalipse, capítulo 13, infelizmente, 13, versículo 10. A maioria das nossas versões foi traduzida incorretamente também, tá? Que diz o seguinte: aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Você lendo isso aqui, você fica assim, tipo, o que é isso? Como assim? O que quer dizer aqui? O que está dizendo aqui é o seguinte, eu vou ler para você exatamente como está no original, tá? Aquele que deve ir ao cativeiro, irá para o cativeiro. Aquele que deve ser morto com a espada, deverá ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Tá, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que aqueles, meus irmãos, aqueles de nós, eu vou ler aqui Jeremias 43 para nós, aqueles de nós que estamos, que está determinado algo para a nossa vida, que o Senhor escolheu, não, eu quero que você seja morto, eu quero que você seja perseguido, eu quero que você seja escondido, porque é dessa maneira que eu vou te purificar, te refinar. Destinos espirituais, é aquilo ali que vai acontecer. Aqui em Jeremias 43, 11, aqui o Senhor falando diz o seguinte: e quando ele chegar, ele afligirá a terra do Egito e entregará os que são para a morte, os que são para cativeiro, ao cativeiro, e os que são para a espada. Então é isso que está dizendo lá em Apocalipse, nesse trecho. Aquelas pessoas que é para elas morrerem nesse tempo, elas vão morrer nesse tempo.
pela espada. Aqueles que vão ir para cativeiro, eles vêm para cativeiro nesse tempo. E aqui está a paciência e a fé dos santos. Simplesmente manter a paciência e a fé, meus irmãos. Porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, aconteça o que acontecer, meus irmãos, dê uma olhada, você que ainda não viu os vídeos o vídeo dos decapitados. Os decapitados não são decapitados, é um grupo que o anticristo vai lá e decapita todo mundo. O texto original é outra história, meus irmãos. O texto original foi deturpado em traduções em português. E quando também, meus irmãos, fala na palavra que o anticristo mudará os tempos e as leis. As leis, está errado esse plural. É singular o original. Mudará os tempos e a lei. É a lei de Deus que é a palavra original ali. Ele mudará a lei de Deus, porque o planeta Terra inteiro tem várias leis diferentes. Se fosse uma palavra hebraica para leis, se o original ali fosse que ele mudará os tempos e as leis, aí são as leis mundiais, né? Mas o anticristo vai mudar os tempos e a lei. A palavra a lei ali é a lei de Deus. Que lei de Deus? Isso aí também é algo que o Senhor falou para mim, meus irmãos, tá? É a lei de Deus com relação ao nosso DNA. Porque ele diz da palavra que ele vai ser contra o santo pacto que o Senhor fez com Noé. É um pacto de gerações ali com o DNA. Limpo o DNA, não mexido no adulterado. Esse é o santo pacto que o Senhor fez. Porque toda a carne tinha corrompido o seu caminho, seu modo de vida, segundo a palavra original na Bíblia ali. Toda a carne tinha corrompido. Noé foi achado perfeito. Perfeito no DNA, perfeito no seu genoma. Então o Senhor fez um pacto santo com Noé após o dilúvio. É contra esse santo pacto que o anticristo se levanta. E a palavra, vamos ler lá em Daniel, quando ele fala que ele vai corromper com adulações aqueles que aceitarem ser contra o santo pacto, né? Vamos ler aqui. É aqui em Daniel, meus irmãos, Daniel capítulo 11, versículo 30. Pois os navios de Quitim virão contra ele, contra o anticristo. Portanto, ele será afligido e retornará e indignar-se-á contra o santo pacto. Assim ele fará. Ele de fato retornará e se entenderão com aqueles que abandonaram o seu pacto. As pessoas que receberam a picada da serpente Charagma. Esse pacto que eu anotei foi estabelecido com Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 18. A palavra para pacto aqui é Beriit, é o pacto entre Deus e a humanidade. É desse pacto que está falando aqui em Daniel, algo mais, não é um pacto de nações, não é um pacto de seres humanos, é um pacto entre Deus e os humanos. Essa é a palavra original, meus irmãos. Então não pensem que vai ser um acordo, um tratado, alguma coisa assim. Pode até ter disso daí também, mas a palavra original aqui é um pacto entre Deus e a humanidade, algo diferente. É algo elevado aqui, né? E a outra coisa, irmãos, que eu preciso falar com vocês também, antes de encerrar esse vídeo aqui, é quando aparece isso aqui tem feito muitas pessoas errarem também, meus irmãos, na interpretação da palavra. É quando tá falando ali do sacrifício diário, né? Que ele fará cessar o sacrifício diário, sacrifício diário. Essa palavra sacrifício não existe no texto original, porque o pergaminho de Daniel tá rasurado, rasgado, meus irmãos. Se vocês olharem a foto do pergaminho original, ele tá picotado, não existe aquele pedaço. Aí o que aconteceu? Se você tem Bíblias, essa Bíblia aqui que eu tenho, ela faz isso. Quando você vê em um escrito, isso aqui eu vou falar para vocês agora então, meus irmãos, regras de gramática. Regras de editorial. Existem regras específicas que quando uma palavra não existe no texto original, quando você enfia ela em uma tradução, você tem que colocar ela em itálico, que é deitadinha. Quando a pessoa vê isso aí, ela deveria entender que aquela palavra não existe no texto original, tá bom? Só que o que acontece com várias versões bíblicas? Ela simplesmente coloca a palavra que deveria ser deitada reta, como se aquela palavra constasse no texto original. Então, você lê lá,
Tá certo. Por que que você não questiona? Por que que aquela palavra tá deitadinha, tá no itálico? Você tá lendo a palavra reta ali, né? Sacrifício? Sacrifício diário, Então, o que que aconteceu, meus irmãos? E eu vou compartilhar com vocês coisas que eu questionei, que eu fui atrás, que eu fui estudar. Eu não tenho essa formação, eu sou completamente leiga, meus irmãos. Não sou teóloga, eu sou um ser humano sem diploma, certo? Eu fui pesquisar porque eu quero pesquisar. Teólogos decidiram, seres humanos e pecadores como eu e você, a gente não tem que engolir o que eles falam. Decidiram enfiar ali no texto de Daniel a palavra sacrifício. Eles em unanimidade pensaram assim, ó, combina, né, com o texto, faz sentido, e enfiaram a palavra sacrifício. Só que quando chegou em algumas versões, que nós temos aí no país, rolando solto por aí, eles simplesmente, os que foram fazer a editoração da palavra, diagramação, não sei como é que fala isso aí, em vez de deixar a palavra em itálico, eles colocaram a palavra sacrifício numa fonte normal, num formato normal, foi impresso dessa maneira e você acha que a palavra sacrifício consta no texto original e não consta. Ela foi enfiada lá por homens intelectuais que acharam que era essa palavra. Por isso eu falo para você, meus irmãos, aqueles que estão esperando ser construído um templo em Jerusalém para então o anticristo ir lá e fazer parar o sacrifício, porque foi enfiada uma palavra que não existe no livro de Daniel. Cuidado, cuidado que o negócio já está acontecendo embaixo do nosso nariz e tem gente que está esperando ainda acontecer. Igual quando o Senhor Jesus veio. As pessoas ficavam, ué, mas não é isso aí? O carpinteiro, filho de José, não cresceu aqui com a gente? Né? O nome dele falaram que era para ser Manuel e é Jesus, que negócio que é esse? Pessoas que não entendem e distorcem os simbolismos profundos da palavra. Não acreditaram que Jesus era Jesus. Não acreditaram. E quando o Senhor fala, levantai os vossos olhos e vede, os campos já estão brancos para a ceifa. O próprio João Batista, não, eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando foi preso, vamos lá perguntar se é ele que tinha que vir ou se temos que esperar outro. Até isso. E o Senhor ainda falou, bem-aventurado aquele que não se escandaliza de mim, que acha que um negócio vai ser outro, completamente diferente. Nós estamos vivendo esse momento, meus irmãos, a implementação completa do sistema da besta, e tem pessoas que estão esperando ainda a construção de um templo. Esquecem que o templo somos nós. Nós somos o templo do Senhor. O anticristo, quando diz que ele vai se sentar no... Vamos ler lá 2 Tessalonicenses, vamos ler. O qual, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Vai ter uma religião chamada Crisla, não. Se o anticristo se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, ele vai ser a única religião que vai existir, meus irmãos, tá? Então, cuidado com essas modas que aparecem aí, falando que não, que a religião que vai dominar vai ser a religião X ou Y. Não. Porque se o anticristo se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora, é só ele ali, de modo que se sentará como Deus, no templo de Deus, onde no DNA humano, querendo parecer Deus. Ele se sentará no DNA humano, já está sentado no DNA de vários humanos aí, né, meus irmãos? Infelizmente. Então é isso, e aqueles que recebem a marca, que o terceiro anjo segue falando, se alguém receber. Esse receber aí, meus irmãos, é a palavra lambanó. Receber algo que foi oferecido sem uso de modo violento. Aceitar por estar pasmo ou impressionado. Receber sem ter solicitado. Algo que é oferecido sem ser buscado. Você viu aí que teve gente que fez até fila, né, para lambanó charagma, a picada da serpente. E temos a palavra também receber, que é derromai. Derromai, a pessoa pede e espera para receber. Não é assim que vai acontecer. Já aconteceu, né? A pessoa pega a uma recepção, um receber de hospedar alguém esperado. Então, quem lambanó
a picada da serpente, quem lambanou a picada da serpente charagma, vai ter dunamai, o poder de comprar e vender, de agorazó. Agorazó é negociar no mercado, tudo que se vende. Então, esse é o poder. E eu quero ler o que o anticristo... Irmãos, eu preciso ler, e eu quero terminar com uma coisa bem interessante aqui. Tá, nós santos do Senhor, nós não somos, irmãos, quando a palavra fala isso, santos, não quer dizer que nós somos perfeitos, sem pecado, não. Nós somos feitos santos pelo sangue do Senhor Jesus, ponto, é isso, tá? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é preferido do Senhor, essa coisa toda que alguns reclamam, né? É só ter intimidade com o Senhor que nós seremos purificados ali com o sangue do Senhor Jesus. Tá, o que os santos não vão poder fazer? Comprar e vender. Comprar, agorazó. Fazer compras em um mercado, fazer transferências de propriedade de vendedor para comprador, fazer transferências de posse que se torna de outra pessoa. Ir a um local de compra e venda, a gente não vai poder fazer nada disso aqui. E vender, vender é poleó. Poleó é vender, trocar, barganhar, pedir como pedinte. Olha a perseguição aí, por isso que vai ter perseguição, meus irmãos. Negociar qualquer coisa que seja vendida. E sim, se prepare para esse momento, meu irmão. Nós não temos que ser pegos de surpresa. A guerra contra os santos é a guerra contra a mão direita Yad dos santos. É a guerra contra o nosso poder de compra, nosso poder de venda, as nossas preferências. É uma guerra mental. E eu quero... Então, se prepare aí, tá? Se prepare até para perder propriedades, meus irmãos. Porque a guerra, essa perseguição vai ser bem severa contra nós. Quero terminar aqui, meus irmãos, um negócio muito interessante. A besta faz guerra contra os santos e os vence. A besta faz guerra contra as duas testemunhas e os mata. Só que quando a besta resolve fazer guerra contra Jesus Cristo, a besta é destruída. Glória a Deus. Irmãos, para finalizar, não entremos em desespero. Esse vai ser o nosso momento de sermos refinados e embranquecidos, porque tá pertinho, meus irmãos, o momento de a gente entrar na eternidade com o Senhor. Aqui no tempo Cronos, nós já estamos vivendo a nossa eternidade. A gente só não entrou ainda no momento eternidade. Então, tenhamos em mente esse versículo, meu irmão. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Quer você perca propriedades, quer você perca o seu teto, o que for que acontecer, meu irmão, a gente vai ver, sim, muitos vão ser protegidos, escondidos e guardados longe da vista da serpente. Sim, muitos vão ser sustentados no deserto. Sim, muitos vão morrer. Sim, muitos vão ser entregues pelos próprios familiares, como o Senhor Jesus falou às autoridades. Sim, muitos vão ter os seus próprios familiares como inimigos. Sim, aquele que tiver que ir para o cativeiro vai para o cativeiro. Aquele que tiver que ser morto pela espada vai ser morto pela espada. Aquilo que o Senhor determinou para a minha vida vai ser para a minha vida, meu irmão. Aquilo que Ele determinou para a tua vida vai ser para a tua vida. E a gente não foge disso. Então, ore para que o Senhor te dê graça para suportar o que Ele determinou para a tua vida. Fala, Senhor, me dá graça. Me ajuda a suportar o que o Senhor determinou para a minha vida. E eu digo sim e amém para o teu plano para a minha vida. Que o Senhor nos leve pelo caminho estreito. Sempre, sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus.